Beleza, galera ligada aqui no canal Atenção Vascaínos nesse domingão, véspera de mais um jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro contra o Bahia na segunda-feira, mas aqui nesse espaço a gente vai trazer uma entrevista exclusiva do canal Atenção Vascaínos. Na verdade, são duas entrevistas em uma, com exclusividade direto de Manaus, com duas feras, dois ídolos da história do Vasco, dois autores de campeonatos importantes, dois jogadores que fizeram gols de títulos, para você ter uma ideia de títulos especiais do Vasco, um campeonato brasileiro, um campeonato carioca e outros títulos também que eles conquistaram com essa camisa, a camisa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas antes eu peço para você fazer o seguinte, se inscrever aqui embaixo no canal, é importante a sua inscrição, tem um botãozinho aqui embaixo, é de graça, você se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Copia o link e joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o especial aqui do canal Atenção Vascaínos nesse domingão já está no ar e com muitas informações, um debate bacana, uma entrevista exclusiva aqui do canal Atenção Vascaínos. E eu vou direto a Manaus, isso mesmo, a capital do Amazonas, onde está lá nosso Luiz Amadeu, o gordinho do AV, que vai fazer o Bar do Amadeu na segunda-feira, mas ele já estava lá ontem, na Gigante da Colina, em Manaus, acompanhando um grande evento, você está vendo aí na tela, esse evento em que reuniu dois ídolos da história do Vasco. Sorato, campeão brasileiro 89, da Libertadores, brasileiro de 97, e Mauro Galvão, também campeão brasileiro em 97, carioca e também da Libertadores 98 e outros títulos como a Mercosul em 2000, o Campeonato Brasileiro da João Avelange em 2000, Mauro Galvão e Sorato, dois ídolos da história do Vasco, estiveram nesse fim de semana em Manaus. E o nosso gordinho do AV, Luiz Amadeu, conversou com eles. Fala, Amadeu! Fala, Emerson, tudo bem, querido? Estou aqui com essas duas feras, Sorato e Mauro Galvão, o autor do gol do título do bicampeonato em 89, e o nosso capitão da América, o grande zagueiro, o grande jogador, essa figura emblemática, capitão da Libertadores de 98. Emerson, eu vou fazer aqui umas 3, 4 perguntas para eles sobre o jogo Vasco e Bahia na segunda-feira. Vou começar aqui sempre começar com o mais velho, com todo respeito, capitão da América. Mauro Galvão, o que você acha dessa nova fase que o Vasco está vivendo, atravessando, com relação ao time? É uma grata surpresa para você ver o Vasco hoje jogando contra o Atlético Mineiro, fora de casa, ganhando, e jogando contra o Palmeiras no Maracanã, e um empate, onde o Vasco estava ganhando de 2-0. Você está animado para essa temporada do Vasco? Olha, eu estou gostando bastante, né? Eu acho que o Vasco fez boas contratações, ele fez uma boa equipe, uma equipe que tem uma base assim, né, de jogadores jovens. Eu acho que isso é importante, porque hoje o futebol ele está numa situação de muita condição física. É muito importante você ter jogadores que consigam jogar mais de um jogo assim, em alto nível. Então, acho que esses jogadores estão conseguindo dar conta do recado. O Vasco só tem uma competição no momento para disputar. Isso faz com que o Vasco tenha condições de focar num objetivo e ir em busca dele. Faltam algumas peças ainda, eu acho que o Vasco precisaria de pelo menos 5 jogadores para poder completar essa equipe, e o que chama bastante atenção é que o Vasco está conseguindo novamente dar chance à sua base. Isso é uma coisa muito importante. Jogadores de base do Vasco estão sendo aproveitados, estão ajudando e em muitos momentos estão resolvendo o problema da equipe. Muito bem, gostei. O Mauro Galvão é um gentleman respondendo, né? E falando do jeito que ele fala, da experiência que ele tem com relação ao jogo. Agora eu vou fazer uma pergunta para o artilheiro, sobre um artilheiro. Sorato, com relação ao Figueiredo, o Figueiredo poderia ser testado como reserva do Pedro Raul? O que você acha pela tua vasta experiência no futebol, de tantas glórias, conquistas, títulos? Qual seria, assim, a finalidade de ter um reserva para o Pedro Raul? Porque eu acho que o Pedro Raul precisa, apesar do Vasco estar trazendo jogadores para compor o elenco, o Figueiredo, sendo jogador da casa, não teria, de repente, essa oportunidade de ser testado na posição? Cara, eu acredito que sim, até porque o Figueiredo já jogou fazendo essa função. Então, assim, eu acho que é um jogador que consegue jogar em mais de uma posição, e uma delas é esse atacante centralizado, o centroavante. Eu acho que para alguns jogos seria interessante, às vezes, mudar um pouco a característica desse atacante centralizado. Um atacante que consiga
vira um pouco mais entre as linhas ali para receber essa bola nas costas da linha de meio do time adversário. Não é que o Pedro Raul não faça isso. O Pedro Raul é aquele centroavante de referência que consegue prender principalmente os dois centrais e dá muito trabalho. Tem jogado bem até. Agora no Brasileiro tem 2 jogos, 1 gol, e tem participado bem, mas em certos jogos, em dado momento do jogo, eu acho que fica interessante essa mudança de característica. Um jogador que é mais participativo, um jogador que consegue se juntar mais aos homens de meio e abrir espaço, às vezes, para os próprios extremos, fazer uma diagonal, o famoso facão. Então, acho que isso é um caso de se pensar. Mas eu acho que assim, o Barbieri é um treinador de muita capacidade, tenho certeza que ele está pensando em muita coisa, com certeza, e de repente, dentro dessas coisas, isso possa ser uma possibilidade. Mas o Figueiredo tem característica para jogar como um atacante centralizado também. Aproveitando o embalo, Sorato, a respeito dos extremos do Vasco, não vou querer te colocar numa saia justa, mas o Vasco precisa contratar, como o Mauro falou, que o Vasco precisa de 4, 5, eu também acho que precisa de 4, 5 contratações, mas o Vasco hoje precisa, numa dessas contratações, ser um jogador de extrema? Eu acho que sim, até porque a gente olhando aí a competição longa vai se estender até o final do ano, por mais que o Vasco esteja só tendo uma competição para disputar, mas a gente precisa desses jogadores, né? O Vasco tem, em dado momento, precisa que o time passe a ser um pouco mais reativo, precisa de jogador de velocidade, né? E às vezes a gente tem uma carência, desse tipo de jogador no elenco. Eu acho que um extremo seria importantíssimo, um meia seria importantíssimo, mais um zagueiro seria importantíssimo. Então, assim, eu acho que o Vasco necessita aí desses jogadores e a gente espera que esses jogadores que vão chegar, que podem chegar a partir do momento que abra a janela, tenham aí pelo menos 1 ou 2 extremos aí que venham, né? Obrigado, Sorato. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Mauro a respeito da zaga e depois eu vou fazer mais uma para finalizar, a mesma pergunta para os dois. Mauro Galvão, com relação à zaga do Vasco, ano passado, há uns 3, 4, 5 anos, o Vasco vinha sofrendo muitos gols. E hoje a gente vê uma zaga mais bem posta, sendo que eu acho que nós não poderíamos ter tomado, sabendo que o Palmeiras realmente tem aquela jogada que eles fazem muito bem, que é aquela jogada de bola aérea. Ali não faltou um pouco, de repente, de treinamento entre o Léo e o Bambu nos 2 gols que o Vasco tomou de cabeça? A questão defensiva é muito assim analisada, às vezes, só em cima dos 2 zagueiros, né? Mas a gente tem, na verdade, a participação dos laterais e dos volantes também, que tem que ajudar, né? No momento do cruzamento, o volante tem que entrar na área e os laterais têm que fechar também. Então, o que a gente viu do Vasco é que parece que o Palmeiras tinha feito uma coisa surpreendente, e não é. O Palmeiras faz muito isso, né? Jogar a bola aérea, quando tem dificuldade, não consegue entrar a bola tocando, eles procuram fazer ligação direta, procuram fazer cruzamentos e colocaram um jogador alto justamente para aproveitar essas bolas aéreas, né? Colocaram o Flaco Lopes, o Navarro já estava jogando e ainda colocaram o Hendrick. Então eles vieram por tudo ou nada. Estava 2-1 pro Vasco, os caras, vamos tentar pelo menos empatar o jogo, foi o que aconteceu. Então o Vasco, nesse momento, talvez tivesse assim, pudesse ter feito uma substituição, tanto na frente, né, como você tinha falado com o Sorato, de um jogador mais de velocidade, e como também na defesa, de colocar um zagueiro, né, um jogador que vai bem na bola aérea, que poderia ser o Capasso, porque o jogador está ali. Ele acabou entrando, mas quando ele entrou, já estava 2-2, eu acho. Então, não lembro direito, mas eu acho que já estava 2-2. Então, ele poderia ter entrado antes para poder ajudar nessa bola alta, porque os jogadores do Vasco, eles estavam dentro da área, mas não estavam marcando. Uma coisa é você ficar na área, outra coisa é você marcar. Se você ficar na área e não marcar, é a mesma coisa que nada. Você tem que marcar alguém. Agora, ficar olhando a bola, quem olha a bola
é o goleiro. O goleiro que olha a bola. O zagueiro tem que encostar no atacante. Foi isso que aconteceu. O Vasco não fez isso e foi uma questão, eu acho que do sistema defensivo, não foi de nenhum, falha não foi de ninguém, mas sim do sistema defensivo que não soube como neutralizar o cruzamento e nem na hora de cortar a jogada de se posicionar melhor. Não é? Então, um ficou olhando, um deixou para o outro, e os jogadores do Palmeiras, quem acabou fazendo o gol foi um jogador que não é nem alto, né? O Arthur, que é um jogador que joga pela extrema, mas que começou a entrar também quando ele viu que a bola começou a aparecer, a bola alta. Então foi um cruzamento do Dudu, que é um jogador que a gente sabe que tem muita qualidade, deu espaço para ele e ele coloca a bola na cabeça dos caras. Agora, para finalizar, Emerson, eu vou fazer uma pergunta para os dois, que até porque eles estão exauridos aqui, porque a festa aqui foi uma maravilha. A pergunta é o seguinte: vocês estão realmente animados com o início do Vasco? Vocês acham que o Vasco pode buscar uma Sul-Americana, uma fase de grupos de Libertadores ou brigar por uma pré-Libertadores? Pelo andar da carruagem, vocês estão levando fé no trabalho do Barbieri? Vocês gostam do trabalho do Barbieri como realmente um belo estudioso, um belo treinador? Vocês acham que o Vasco pode ir longe com esse time, lógico, com mais 4, 5 peças para compor e para entrar, né? Entrar de vez, pelo menos. Eu acho que um volante o Vasco precisa para um 10, quer dizer, na minha humilde opinião. E não é a opinião de vocês, essas feras que estão aqui do meu lado. O que você acha, Sorato? Eu acho assim que é muito cedo para a gente dizer qualquer coisa, né? A gente teve um início até surpreendente, acho que mais o primeiro jogo do que o segundo. Mas eu acho que o Vasco tem condições para, num primeiro momento, acho que pensar numa Sul-Americana, entendeu? Acho que, como eu disse, é muito cedo para a gente definir algumas coisas, mas eu acredito que, como você disse, chegando aí mais esses 4, 5 jogadores aí, eu acho que tem condição para brigar para isso. E aí, hoje, como são, sei lá, 8, 9 vagas para Libertadores, aí lá da metade, pode pintar, né? Na segunda metade do campeonato, talvez a gente pense nisso, mas o importante é pontuar nesse início de campeonato que está acontecendo, né? Foram 2 jogos, 4 pontos, acho que isso é importantíssimo, pensar nisso, porque tem outras equipes aí pensando em Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e um monte de coisa, e o Vasco tá certo, tem que focar nesse início e fazer o máximo de pontos possíveis. Na segunda metade a gente vê o que vai precisar e vai brigar para atingir qual posição, o Sul-Americano, o pré-Libertadores, não sei, mas eu acho que principalmente acho que nesse início é focar em fazer a maior quantidade de pontos possíveis para que possa aí no segundo momento pensar nessas competições aí sul-americanas, né? E o resultado para segunda-feira, Vasco-Bahia? Vasco ganha em casa? Eu tô confiante, não vai ser um jogo fácil, né? O Bahia é um time que provavelmente vai se fechar e é um time perigoso quando joga reativo, né? Tem jogadores de bastante velocidade, mas eu acredito aí num 2-1 pro Vasco. Ótimo, viu? Palavra do artilheiro. Agora, para finalizar, com o nosso capitão da Libertadores, o grande Mauro Galvão. E aí, Mauro? A pergunta que eu fiz para o Sorato a respeito do trabalho do Barbieri, a respeito desse início de competição, que o Vasco está indo bem. Sabemos que os adversários hoje, eles têm competições, Copa do Brasil e Libertadores. É o momento do Vasco buscar essa pontuação no início do campeonato para ficar realmente um pouco mais tranquilo. Sabemos que o Campeonato Brasileiro não é um campeonato que a gente possa relaxar. Mas o Vasco hoje, vindo com esse novo projeto, você está animado e no final você me diz, o Vasco ganha o Bahia ou não ganha o Bahia? Não, eu acho que é importantíssimo, né, o Vasco aproveitar esse momento que as equipes têm outras atenções, eles têm Copa do Brasil, têm Libertadores, Sul-Americana, e o Vasco focado só no brasileiro. Então isso é muito importante. A equipe do Vasco é uma equipe relativamente jovem, né, que vai precisar de conquistar pontos importantes, porque isso aí vai te dando confiança. O jogador ele precisa de confiança. Então, esses pontos que o Vasco conseguiu em 2 jogos foram muito importantes, né? Quem é que não queria 4 pontos em 2 jogos contra o Atlético Mineiro e Palmeiras? Acho que todo mundo queria, porque é uma pontuação
que ela é uma pontuação de quase você chegar na Libertadores. Se você conseguir fazer a cada 2 jogos 4 pontos, pô, ótimo, é excelente. Beleza. Então, é isso que o Vasco tem que manter, né? O Barbieri faz um bom trabalho, ele precisa de pessoas do lado dele que ajudem também, para não fazer algumas coisas, às vezes, que fogem um pouco do normal, né? Como aconteceu no Campeonato Carioca, quando ele tirou o Rodrigo e botou o Andrei no lugar do Rodrigo, foi uma coisa que foi totalmente contra aquilo que vinha acontecendo, né? Perfeito. Então, manter aquilo que vem sendo feito. Quanto mais você manter um time jogando, melhor. É claro que se tem um jogador que não está jogando bem, você tem que tirar, né? Em vez que o cara fala, pô, o treinador tirou o cara, pô, mas o cara não está jogando bem. Então, são coisas que a gente tem que também analisar e ver que os treinamentos a gente não acompanha. Então, a gente não sabe, pô, o cara está treinando mal, está treinando mal, está treinando mal. Como é que você vai botar o cara? É muito difícil. Então, o treinador, ele não é louco. Ele precisa ver que o jogador está merecendo a oportunidade. Então, eu acho que a situação do Vasco, em termos de classificação, ela depende muito do meio do ano, daquilo que o Vasco pode conseguir como reforços. A janela, né? A janela. Isso aí que vai ser o que vai determinar até onde que o Vasco pode ir. Se o Vasco contratar bem jogadores pontuais que venham desequilibrar dentro do jogo, dentro de campo, a favor do Vasco, o Vasco tem grande chance, porque muitos times vão ficar pensando em outras competições. Então, até onde o Vasco pode ir, eu não tenho ainda a certeza, né? Mas que tem uma boa equipe e jovem, o Vasco tem. Hoje é uma equipe que está surpreendendo aí e a gente espera que continue. E o jogo contra o Bahia, como o Sorato falou, eu acho que vai ser muito difícil. Um time que joga fechado, perdeu 2 jogos já, e o Vasco tem dificuldades com equipes que jogam fechadas. Então vai ter que começar a criar situações de jogadas pelos lados para fazer essa bola chegar dentro da área, porque o Pedro Raul, se a bola chegar, ele tem condições de marcar os gols. E o Alex também está num bom momento, isso é uma coisa importante. O Peck também num bom momento, é isso que a gente tem que procurar ajudar, né? Fazer com que esses jogadores tenham a condição de jogar como eles podem, né? E o Vasco ter o cuidado de saber que o Bahia é uma equipe perigosa. Ele perdeu 2 jogos, mas a gente sabe que tem jogadores rápidos, então o Vasco tem que ter muito cuidado, mas eu acredito que o Vasco ganha esse jogo de 1-0. Viu? Palavra de craques. As palavras aqui do Sorato e do Mauro Galvão dizem que o Vasco tem grande chance de ganhar o Bahia. O mais importante é a torcida, como já está fazendo o papel dela, encher São Januário, apoiar, vibrar e torcer. E vamos para onde? Para a Luz de LED. Direto de Manaus, pro Atenção Vascaínos, com essas lendas, com esses craques. Obrigado, Sorato. Obrigado, Mauro. Obrigado, Manaus. Obrigado, Alas, pelo espaço, por dar essa oportunidade aqui para realmente a gente colocar, sabe, essa reportagem, não, né? Mas isso aqui, ó, eu vou sair, aí deixo Mauro Galvão e Sorato. Beijo do Gordinho da V, tamo junto. Beijo, Emerson. Obrigado por tudo. Valeu, Amadeu. Obrigado pela essa entrevista exclusiva aqui no canal Atenção Vascaínos. Como eu disse, 2 entrevistas em uma. Sorato e Mauro Galvão, que deram os títulos. O Sorato com o gol no Campeonato Brasileiro de 89 e o Mauro Galvão, que fez o gol do título do centenário, do Carioca de 98 contra o Bangu. Foi o Mauro Galvão que fez aquele gol da vitória por 1-0, dando o título Carioca para o Vasco em 98, o ano do seu centenário. E aí, torcedor, gostou desse bate-papo? Comenta aqui embaixo o que você acha de Mauro Galvão e Sorato, qual a sua lembrança desses 2 jogadores. Comenta aqui embaixo, tem alguma história que você já conheceu os 2 jogadores, um deles pelo menos, bateu um papo, tirou uma foto. Comenta aqui embaixo a sua participação e a sua história ligada a Mauro Galvão e Sorato, é muito importante a sua participação. E mais uma vez pedir para você que ainda não é inscrito no canal, nos dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe, porque tem muitos vídeos por aí para a gente poder divulgar o nosso material e o nosso trabalho aqui no canal Atenção Vascaínos. E hoje vai ter Boletim AV à noite com muitas informações com Flávio Dias e amanhã tem Bom Dia Gigante e, claro, nosso pré-jogo aqui no canal Atenção Vascaínos, que vai ter o Bar do Amadeu, direto de Manaus, lá da Praça do Caranguejo, com certeza com muita gente, muito vascaíno, direto de Manaus. Grande abraço, ótimo restante de domingo, a gente volta amanhã, 10 horas, aqui no Bom Dia Gigante. Valeu, galera, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol!
Golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias.